Olá, como vão vocês? Meu nome é Débora Coelho, psicóloga do Grupo ABIR, e hoje vamos falar sobre relações humanas. A relação humana é a capacidade de nos relacionarmos de forma consciente e voluntariamente uns com os outros. Onde houver mais de uma pessoa envolvida no processo de troca de experiência, teremos um relacionamento humano. Seria fácil pensar nesse tema se todos nós fôssemos iguais. Porém, é nessa diversidade que estudamos as relações humanas. Todo ser humano é único e a maneira que cada pessoa dá sentido às coisas é diferente. E por ser tão diferente, isso dificulta as relações. As relações pessoais e interpessoais buscam procedimentos que amenizem essa singularidade para podermos viver em harmonia e para transformar colegas em companheiros. O ser humano não consegue viver sozinho. O relacionamento interpessoal é, em sua essência, um processo dinâmico e não um momento estático, estando sujeito às contingências espaciais, temporais e subjetivas de cada indivíduo. Não existem dúvidas de que as pessoas são diferentes umas das outras. Mesmo os gêmeos univitelinos, que tiveram a mesma criação, a mesma educação, desde pequeno demonstram características diferentes no comportamento, nas personalidades e no modo de agir em sociedade. Apesar disso, compartilhamos de algo que é comum a todos os seres humanos. Como já dissemos anteriormente, a capacidade de nos relacionarmos de forma consciente e voluntariamente uns com os outros. As relações humanas se estruturam através das interações entre as pessoas no seu dia a dia. Desde a infância, aprendemos a nos relacionarmos primeiro com nossos familiares. Esse processo prolonga-se através do tempo, acompanhando o indivíduo em todos os estágios da sua vida: escola, grupo de amigos e trabalho. Este processo de relacionamento entre os indivíduos acaba sendo de extrema importância para a estruturação da personalidade do ser humano. E essas relações humanas estão interligadas com diversos fatores da vida social e individual. O convívio pessoal sempre foi um desafio para a humanidade. E durante algum tempo passou sem ser notado devido a algumas condutas relacionadas à individualidade, à centralização do poder e à valorização dos produtos em vez das pessoas. Com o aumento da facilidade de acesso à informação e com o sensível aumento da escolaridade da população, temos a formação de cidadãos exigentes e críticos. Desta forma, passou-se a valorizar a qualidade de produtos e serviços e, posteriormente, as pessoas que os produzem. E com isso, perdeu-se em muito a qualidade das relações interpessoais. Vivemos num dilema no que se refere à internet. Em seu início, a internet era visivelmente um instrumento de entretenimento, de pesquisa e de comunicação de massa. Através dos portais, nos limitávamos a ouvir música, ler notícias e pesquisar informações. O máximo de interação eram as ferramentas ou os sites de bate-papo. Fora isso, era uma via de mão única. Com o tempo, a internet amadureceu e adquiriu contornos inesperados. Ela evoluiu para deixar de se constituir mero reflexo do mundo que vivíamos para se tornar sua extensão. Se ontem a web retratava o mundo à nossa volta, hoje ela se constitui sua parcela onde também vivemos. E se ontem o playground do mundo eram as ruas onde brincávamos, atualmente ele é a web. Através dela, podemos nos expressar emocionalmente, intelectual e até artisticamente. E podemos também utilizá-la como instrumento de mobilização de massas. Caso clássico foi o movimento dos jovens para a rua que tanto vimos pelo mundo e recentemente no Brasil. Mas aí se encaixa nosso dilema. Porque os estudos atuais têm mostrado que considerável porcentagem de jovens vem reduzindo a quantidade e a qualidade de suas interações face a face e adquirindo hábitos de internautas que podem resultar em isolamento social. Não deixando de levar em consideração que uma redução na quantidade das relações sociais pode trazer riscos à saúde. O uso abusivo da rede está criando uma categoria de pessoas solitárias, que se refugiam na internet, perdendo interesse pelos afazeres e prazeres do mundo real, desencadeando também problemas de ordem conjugal, social,
queda da produtividade no trabalho, além de problemas de ordem física e psicológica. Com isso, cria-se uma necessidade de uma nova visão da relação humana, adaptada a esses novos tempos de ambientes virtuais, mas sem, no entanto, deixar de valorizar e estimular a relação no ambiente real. Estudar os processos que envolvem a relação humana é uma oportunidade de conhecer as regras de que nos ensinam a viver bem uns com os outros, buscar a valorização do fator humano e minimizar os entraves nas relações pessoais, permitindo que haja maior satisfação das pessoas envolvidas no processo de convivência. Os relacionamentos podem existir por vários motivos. Profissionalmente, temos que manter relações saudáveis e em sintonia no trabalho a fim de garantir o nosso sucesso profissional. Por empatia, pessoas com interesses em comum se relacionam com empatia, porque conseguem se visualizar no lugar do outro, o que facilita uma boa convivência. Por necessidade, são relações que precisam ter em determinados momentos. Como exemplo, as relações com o médico quando estamos doentes. Precisamos dialogar, falar o que sentimos, nos comunicar com eles, dentre outras. A base concreta para um bom relacionamento é ter a percepção dos nossos deveres e obrigações e dos limites e regras que fazem a relação social ser harmônica. E assim partimos para o que chamamos de mandamento das relações humanas, que devem ser tratados como orientadores dos comportamentos, visando uma relação harmoniosa e prazerosa para todos. O primeiro mandamento é: fale com as pessoas, mesmo que seja um bom dia, boa tarde ou boa noite. Não há nada tão agradável e animado quanto uma palavra de saudação. Particularmente hoje em dia, quando há escassez de pessoas gentis e por vezes nem nos lembramos de que precisamos dessas primeiras palavras ao iniciarmos uma boa relação. O segundo mandamento é: sorria para as pessoas. Ajuda você e o outro. Pelos estudos observados, quando sorrimos, contraímos 28 músculos faciais e acionamos no cérebro a produção de uma substância química chamada endorfina, que dá ao organismo a sensação de bem-estar físico e emocional. Para o outro é um visual aconchegante e que pode e é reproduzido. O sorriso ecoa. Chame as pessoas pelo nome. É o terceiro mandamento. A música mais suave para muitos ainda é ouvir o seu próprio nome. Isso faz com que se sintam importantes, personalizados numa conversa e faz com que a pessoa se sinta mais confortável e aberta. O quarto mandamento é: seja prestativo. Se você quiser ter as pessoas por perto e se relacionar de maneira mais eficiente, esteja pronto para ajudar, se antecipar ao pedido. Ser prestativo é ter ação antes de ser solicitado. O quinto mandamento é: seja cordial. É estar aberto para o outro de forma a agradá-lo e fazer isso de maneira prazerosa. Fale e haja com sinceridade. Ser cordial é interno. O sexto mandamento é: interesse-se pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém você não sabe o que os outros sabem. Seja sinceramente interessado pelos outros. O sétimo mandamento é: não rotule as pessoas. Utilize a empatia, que é colocar-se no lugar do outro, para que possa olhar por outro ângulo a questão, evitando o julgamento desnecessário. Seja cauteloso ao criticar e generoso ao elogiar. O oitavo mandamento é: compreenda o sentimento dos outros. Saiba que existem mecanismos internos individuais e que devemos procurar entender o que cada um traz em cada questão. Lembre-se que numa controvérsia há sempre 3 lados: o seu, do outro e o verdadeiro. O nono
mandamento das relações humanas é preocupe-se com a opinião dos outros. Trata-se de valorizar o que os outros têm a dizer. Muitas vezes estamos fechados para os outros de maneiras que não enxergamos a oportunidade de uma opinião atuar de forma construtiva para o nosso trabalho ou mesmo para a nossa vida. Fique aberto para extrair o máximo de ensinamento das experiências e opiniões dos outros. O 10º e muito importante mandamento é procure apresentar um excelente trabalho. O que precisa ser feito merece ser bem feito. Devemos sempre dar o melhor de nós. Com isso, saberemos que estamos agindo de verdade para alcançarmos uma relação humana mais marcante e gratificante com o outro. Quando falamos em relações humanas, não podemos deixar de valorizar essa relação no ambiente de trabalho, porque a maior parte das pessoas passa de 8 a 12 horas no trabalho. Portanto, as condições em que deve se desenvolver o trabalho são tão importantes quanto as condições da própria casa da pessoa. Temos que ter atitudes coerentes, independente de sermos líderes ou mesmo colaboradores de nossa equipe. Aqui listaremos mais alguns orientadores, tratados como mandamentos das relações humanas no ambiente de trabalho, para que possamos trabalhá-los intensamente. Antes mesmo de uma pessoa participar da nossa equipe, de ser um colaborador, ela é um ser humano e temos que respeitar, que nada mais é que aceitar a pessoa como ela é. Quem respeita, compreende o outro e, mesmo não concordando, aceita as opiniões. Precisamos ouvir antes mesmo de falar. Às vezes as conversas se emperram porque não deixamos o outro completar seu pensamento. Tente extrair o máximo de ensinamentos e opiniões dos outros, para só assim poder se expressar de maneira mais plena. Ao sentir uma reação intensa no trabalho, pergunte a si mesmo se a reação é realista e justificável. Às vezes, o que está motivando esses sentimentos guarda pouca relação com o momento. Em vez de reagir na hora, dê algum tempo para você mesmo, dizendo: preciso refletir, podemos voltar ao assunto dentro de 1 ou 2 dias? Então procure analisar o mais objetivamente possível o que causou o aborrecimento. É preciso que estejamos dispostos a dialogar com a pessoa, o que deve ser diferente de discutir. O diálogo requer abertura, participação e aceitação das diferenças entre as pessoas. É pensar juntos em busca de ideias e soluções. O 5º mandamento é conhecer melhor os membros do seu grupo. Isso ajuda a compreendê-los e se adaptar à personalidade de cada um. O 6º mandamento é evitar tomar para si a responsabilidade de outro. A não ser que seja pedido ou numa emergência, evite intervir no trabalho que é de outro. Isso serve para a gente não se atropelar. Colaborar é uma coisa, mas meter o dedo onde não é chamado, onde não é solicitado, cria desavenças desnecessárias. A divisão de setores significa que cada um tem um direcionamento. Se as pessoas te pegam voando entre os setores, a gente começa a imaginar 2 situações. Uma, não sabe o que tem que ser feito no seu trabalho. 2, que não está fazendo o que deve ser feito. Nas 2 situações, você precisa se orientar e se reposicionar, ou será de fato demitido. Busque os reais motivos de você não gostar daquela ou de outra pessoa. Às vezes as pessoas inventam desculpas para não gostar de alguém. O santo não bate, meu signo não consegue conviver com pessoas desse signo, e assim vai. Não é a outra pessoa que vai te causar algum sentimento, e sim é você que formula um juízo sobre aquela pessoa. Quem tem que mudar é você.
passar a olhar sobre outro ângulo e de repente aquela pessoa nem é tão ruim quanto você achava. O sorriso é sempre produtivo, para ambas as partes. Se você não tiver o que falar, sorria. Isso traz uma boa imagem para você e ajuda a relaxar quem chega para uma conversa ou alguma outra abordagem. Devemos falar quando temos certeza do que queremos expor, principalmente quando essas palavras forem proferidas em momentos de nervos sobressaltados ou nos momentos de crise. Quando estamos com raiva, estressados e com muita ansiedade, nosso cérebro é dominado por esses sentimentos e ficamos sem freios. O impacto dessas palavras ditas sem critério e à sombra do momento do estresse pode levar à total quebra da comunicação e confiança entre os pares. É dar igual validade para as partes num debate, porém, deixando que apenas os fatos e ações venham justificar sua posição. Portanto, gestores, acordem para a necessidade de serem imparciais, tendo como objetivo a justiça nas relações interpessoais e, assim, um ambiente de trabalho mais igualitário. Sempre é possível criar um bom relacionamento no trabalho em equipe. Existem até palavras-chave que, ditas no momento certo, são quase como mágicas e despertam para um ambiente muito mais rico e proveitoso. Admito que o erro foi meu. Seja humilde e saiba aceitar quando realmente a falha foi sua. Isso traz a certeza de que você tem uma visão global do problema e saberá tomar outra atitude a fim de melhorar seu rendimento. Você fez um bom trabalho. Saber elogiar é uma forma de feedback positivo que traz ainda mais motivação. Saber que pode receber elogios faz a pessoa se dedicar sempre. Qual a sua opinião? Busque ajuda no outro, saber escutar. Se você acha que o outro não tem nada a dizer ou acrescentar, por que trabalham juntos? Faça o favor. Ser educado e gentil com as pessoas faz com que o trabalho renda mais para todos, pois o clima entre a equipe torna mais leve e gostoso. Muito obrigado. Agradecer é a maior arma para se conquistar as pessoas, colaboradores e mesmo competidores. Seu efeito é imediato e permanente, a certeza e segurança de estar no caminho certo. Nós. O resultado da equipe é maior do que a soma do valor de cada um. Em relações humanas no trabalho, é importante conquistar e conservar a cooperação e a confiança dos companheiros de trabalho. Cada função detém sua real importância, onde cada um assume o seu papel, procurando normalmente oferecer o melhor de si para contribuir com o bom andamento do trabalho. Portanto, se olharmos todos os setores da vida moderna, verificaremos que o homem já não pode trabalhar sozinho. As divisões do trabalho, a especialização cada vez maior, o tornam dia a dia mais dependente de sua equipe e, consequentemente, dos indivíduos que a compõem. No trabalho, essas relações são necessárias, pois toda empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, tem como princípio de funcionamento o trabalho em conjunto. Em relações humanas no ambiente profissional, trabalhamos com alguns conceitos a fim de orientar nosso desenvolvimento. Ao falarmos de liderança, estamos nos referindo à arte de influenciar pessoas a fazer algo de boa vontade em prol do bem comum. E subordinação como o estado de um indivíduo que não tem a liberdade para tomar suas próprias decisões. Para que haja uma relação entre a liderança e seus subordinados, os colaboradores, é preciso que essa relação seja respeitosa e cordial, respeitando os valores de dignidade, eficiência e eficácia. Entendemos a dignidade como respeito ao valor de cada um, simples assim. Agora devemos levar em consideração os conceitos mais amplos de eficiência e eficácia.
Às vezes ocorre confusão no entendimento da diferença entre esses importantes conceitos, levando algumas pessoas a acreditar que se está falando da mesma coisa. Assim, o propósito é explicar e diferenciar esses conceitos. Eficácia entra no sentido de fazer o que precisa ser feito, de fazer as coisas certas, da decisão de que caminho seguir. Eficácia está relacionada à escolha. E depois de escolhido o que fazer, fazer essa coisa de forma produtiva leva à eficiência. E eficiência é fazer bem feito. Trata-se como fazer, não do que fazer. Trata-se de fazer certo a coisa e não fazer a coisa certa. Quando se fala em eficiência, está se falando em produtividade, em fazer mais com o mínimo de recursos possíveis. Parece confuso, mas facilita um pouco o entendimento quando ilustramos os conceitos. Por exemplo, xarope para tosse. Todos os xaropes para tosse são eficazes, feitos para cortar a tosse. Porém, alguns são mais eficientes, cortam a tosse e têm menos efeitos colaterais ou são mais rápidos no alívio da tosse. Essas duas palavras podem ser consideradas normais, no entanto, atualmente elas vêm ganhando destaque primordial nas ações das organizações. Finalizando esses conceitos, vou contar uma história que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Quando se comprava uma geladeira nova, guardava-se a antiga num quintal ou sótão. Essas geladeiras antigas fechavam com travas. As crianças iam brincar nesses lugares e muitas vezes se trancavam dentro dessas geladeiras sem conseguirem sair. Muitas crianças morriam asfixiadas. Então foi elaborado um sistema para ensinar as crianças a saírem das geladeiras. Inicialmente, os fabricantes teriam que produzir esses aparelhos com travas internas, o que permitissem que as crianças pudessem abrir as portas por dentro. Em seguida, seria feita uma ampla campanha educativa a nível nacional para ensinar isso às crianças. Quando tudo estava pronto para ser implementado, os construtores já contratados e a data nacional marcada, apareceu alguém que fez parar tudo dizendo: não é preciso nada disto, basta colocar ímã nas portas das geladeiras, de modo que se alguém ficasse trancado, bastaria empurrar a porta que ela se abriria. Toda aquela eficiência que seria usada para fazer a instrução de milhões de crianças mostrou-se desnecessária diante da eficácia do novo sistema. O negócio é fazer a coisa bem feita sempre. Não podemos falar de relações humanas sem tocar no conceito de comunicação. A palavra comunicação, em seu significado mais simples, quer dizer o ato de entender alguém e se fazer entendido. É um processo de transmitir e receber ideias e experiências, com o objetivo de influenciar o comportamento humano. Saber comunicar-se é, antes de tudo, aperfeiçoar-se para o melhor desempenho profissional em qualquer área a qual venha a exercer. Comunicar-se não é somente falar com o ser humano, e sim coordenar cada palavra pronunciada, de maneira coerente. Quando se expressa de maneira coerente, toda a comunicação acompanha uma mensagem a ser interpretada, e é de fundamental importância que a mensagem alcance seu objetivo. A forma como você se comunica e expressa diz muito a seu respeito, podendo ser uma linguagem positiva ou negativa. Ela é o vértice das relações humanas. É através dela que conseguimos receber e repassar as informações, e o resultado esperado é produzir um efeito. Mas existem barreiras no nosso dia a dia que impedem que essa comunicação aconteça e que devemos a todo custo transpassá-las. As barreiras mais comuns são as culturais e as socioeconômicas. Em relação às culturais, devemos estar atentos às particularidades de cada local e, antes de mais nada, respeitar e se adaptar quando necessário. As barreiras socioeconômicas existem e, para que possamos alcançar a comunicação, precisamos analisar o indivíduo como um todo, suas necessidades, suas dificuldades e acharmos uma forma de se fazer entender. Apesar das barreiras existirem e serem muito consistentes, não podemos deixar que elas influenciem o seu desenvolvimento profissional e devemos, portanto, atender as pessoas com educação e cordialidade,
sem se sentir diminuído ou menosprezado. Até porque são essas pessoas que precisam dos nossos serviços. A principal ferramenta da comunicação é a linguagem e os elementos que a constituem são gestos, sinais, sons, símbolos ou palavras usados para representar conceitos de comunicação, ideias, significados e pensamentos. A linguagem é transmitida ou não através da palavra. É o que torna, por exemplo, o ser humano capaz de liderar e gerenciar. Esse é o seu instrumento mais poderoso. Temos que entender que a comunicação se dá da seguinte forma: 55% pela expressão corporal, 38% pelo tom da voz e 7% pelas palavras. O que significa que a nossa comunicação depende muito pouco do que se fala e muito daquilo que se expressa não verbalmente. Nossos gestos, nosso tom de voz, nossa forma de nos comportarmos. Na linguagem corporal, podemos observar algumas características como mentira, agressividade, ansiedade, insegurança, tensão, medo, raiva, empolgação. Para isso, analisamos a postura, os gestos, a maneira de andar, o timbre da voz, olhar, vestimentas, posição das mãos, pés e corpo em geral. Isso tudo trata-se de linguagem não verbal. Os gestos e atitudes podem significar mais do que você imagina. Eles falam por nós e gritam mais alto que nossas palavras. Sendo assim, em média, nossa comunicação acaba sendo mais de 90% não verbal. Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros e eles têm muitas coisas a dizer a você. Quando se observa e corretamente interpreta a comunicação não verbal, a pessoa tem acesso à verdade e às emoções efetivamente experimentadas. Uma comunicação eficaz se dá em alguns aspectos. Ouvir com atenção e concentrar-se, absorver e analisar quem nos fala e então responder de forma educada e equilibrada. Seja dócil, amigo e, se precisar ser mais duro, o faça com a consideração de que há uma pessoa, um ser humano como você à sua frente. Em se tratando da área de segurança privada, onde somos vistos como relações públicas, a primeira figura em que as outras pessoas veem quando chegam nos locais, não podemos deixar de considerar que devemos ter hábitos adequados com a nossa aparência pessoal, asseio, postura e discrição. Esses são os pontos básicos para demonstrar o seu grau de profissionalismo. Valorize-se, pois você será o primeiro a ser observado. Uma boa apresentação pessoal representa confiança, trabalho bem executado e dedicação à profissão escolhida. Os princípios de uma boa apresentação pessoal, primeiramente, referem-se aos hábitos de higiene, como uma forma de se criar uma imagem positiva. Portanto, devemos ter cabelos cortados, bem lavados e penteados, não deixar cair caspas sobre os ombros, orelhas limpas e barba bem feita, escovar sempre os dentes, mãos limpas, unhas cortadas e bem limpas, desodorante de aroma suave e etc. No que se refere aos uniformes, apesar de diferentes de uma empresa para outra, devemos ter os mesmos cuidados de conservação e de uso, como manter limpo, passado e bem conservado. Os sapatos devem estar limpos e engraxados, a gravata limpa, passada e alinhada. Devemos manter sempre uma excelente postura no trabalho. O corpo sempre reto, ombros para trás e a cabeça erguida. Evite a cara fechada. Lembre-se, o corpo fala. Não utilize gírias ou palavrões. Para atrair a atenção da pessoa, nunca toque nela. Não cuspa, não fume em público, não masque chicletes nem se alimente no posto. Jamais grite, seja com quem for. Conceitos que escutamos desde que somos educados pela família: educação, ética, moral, cultura, respeito mútuo, solidariedade, também a individualidade de cada ser humano, entre outros, nem sempre são colocados em prática. Pode-se dizer que relações humanas está diretamente ligado ao fator respeito. Se no ambiente profissional, respeito pelo trabalhador e pelo seu trabalho, assim também do trabalhador para com a empresa e os demais colegas de trabalho. E no ambiente social, o respeito para com o próximo. Para finalizar, gostaria que vocês refletissem em cima de um pensamento antigo,
mas muito tocante no que se diz respeito às relações humanas. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Obrigada e nos vemos no próximo encontro.